Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI. E vamos falar hoje sobre um dos temas, eu acho que era uma das coisas preferidas de Jesus, que era o fato de silenciar-se para estar em oração com o próprio Pai. Por isso a dinâmica da nossa reflexão de hoje está justamente nisso. Jesus que em todos os momentos da sua vida pública, obviamente, logo após alguma atividade, logo após alguma cura, logo após algum milagre, ou até mesmo antes disso, Jesus se coloca em oração num silêncio diário. Por que eu coloco essa temática de silêncio diário? Justamente porque o que diferencia isso da questão da oração? Quase nada. A questão é como nós precisamos de fazer oração, estar em oração com o próprio Deus, viver essa sintonia, essa intimidade. O silêncio se faz necessário para isto. É claro que a gente sempre tem aquelas reflexões, e também são muito prudentes e corretas, de que a oração também pode se dar no barulho, a oração pode se dar no transporte, se você está no metrô, no ônibus, se está dirigindo, a oração pode acontecer da mesma maneira. Mas hoje eu quero focar sobre essa questão do silêncio que deve, no meu ponto de vista, preceder esse momento de oração. E isso, o que me encanta nessa questão? É que, na maioria das vezes, pelo menos aquelas vezes que eu tenho conhecimento da Palavra de Deus, Jesus sempre está em silêncio ou sai em silêncio para rezar. Geralmente tem alguns momentos em que diz assim, Jesus se retira para um lugar deserto, geralmente Jesus pega o barco e vai um pouquinho mais adiante para ficar um pouco distante das pessoas, para viver o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a sintonia pela oração. E aí eu trago para você justamente, para mim também, esta percepção. Quando na nossa vida, isso para mim é fundamental, nós fazemos o silêncio necessário. Sabe por quê? É muito comum que a gente não precise do silêncio, ou a gente acha que não precisa do silêncio. Mas é muito necessário, neste caso, procurar ao longo do nosso dia, pelo menos um pouco, silenciar o coração e silenciar as nossas atitudes, as nossas palavras. Inclusive, quando nós fazemos, por exemplo, no tempo da Quaresma, alguns propósitos, a gente sempre tem aquela referência assim, vamos fazer um pouco mais de silêncio para que a gente ouça a palavra de Deus. E isso, claro, tem os seus grandes e inúmeros benefícios. Quando você, por exemplo, não silencia, você tem a possibilidade de não falar mal de ninguém. Quando você silencia, você tem a capacidade de ouvir a você. Quando você silencia, você tem a capacidade, a possibilidade de ouvir aquilo que está ao seu redor. Quando você silencia, você pode ouvir as pessoas, o sentimento das pessoas, o clamor das pessoas, o sofrimento das pessoas. E o mais importante de tudo isso, que acaba vindo junto, quando você silencia, você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Não só a sua, não só das pessoas, mas a voz de Deus. Então, por isso que hoje pense nisso, nesse momento de oração. E tente fazer esse propósito. Será que eu, de fato, estou silenciando o meu coração, silenciando aquelas palavras duras, silenciando aquilo que, de fato, vai prejudicar a outra pessoa? O silêncio tem sido, de fato, uma proposta pessoal para todos os dias da minha vida? Então, pense nisso. Traga isso como uma reflexão para o seu dia. Na verdade, nós, neste caso, aprendemos que o coração ele tem muita capacidade para o silêncio, para que esse silêncio traga o discernimento. Peça isso então hoje na sua oração a Deus. Fique então com a bênção de Deus Todo-Poderoso para você e para toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.